As técnicas de investigação usadas durante a cobertura de uma guerra levantam discussões éticas e põem à prova até os jornalistas mais experientes. Eu fui conferir como eles lidam com o jogo de interesses e como eles se preparam para trabalhar sem comprometer a ética. A guerra é um acontecimento que exige a delicadeza e a flexibilidade do repórter. O conflito expõe interesses políticos e econômicos e põe muitas vidas humanas em risco. Para fazer uma boa cobertura, equipes de jornalistas do mundo inteiro se deslocam para os locais de conflito, atrás das melhores cenas e furos, o que põe a vida dos próprios jornalistas em risco. Mas é possível se manter imparcial diante de pessoas sofrendo e morrendo? Durante a cobertura de uma guerra, manter a imparcialidade ainda é um desafio para o jornalista. Todos os lados envolvidos tentam manipular a informação e usar a mídia a seu favor. Na Guerra do Iraque, em 2003, alguns jornalistas cobriram o conflito de dentro das tropas. Eles ficaram conhecidos como os jornalistas embedded. Mas até que ponto essa prática influencia na apuração do repórter? O professor de Ética na Comunicação do UniCeub, Sérgio Euclides, acredita que o jornalista não deve aceitar cobrir uma guerra acompanhando as tropas. Não, eu não posso concordar com uma prática que, em última análise, compromete uma objetividade que eu vejo como objetividade possível nesses casos. Você está identificado com um lado. Se você está identificado com um lado, não há como reportar com equilíbrio. Outros jornalistas, como o português Carlos Fino, defendem que o profissional deve ceder em alguns casos. Ele foi o primeiro repórter a noticiar o bombardeio de Bagdá em 2003, durante a Guerra do Iraque. Para cobrir o conflito, ele se submeteu às regras impostas pelos iraquianos. Uma certa convivência com eles, em alguns casos, eles já fechavam os olhos às coisas que eram proibidas e já deixavam fazer coisas que no início não deixavam. Então, isso mostra que é melhor estar presente, embora com muitas condicionantes, não é? A questão é que nós temos que avaliar se as condicionantes são de tal modo fortes que não há possibilidade de trabalhar. Agora, se houver alguma possibilidade de trabalhar, eu acho que vale a pena correr o risco. Enquanto os repórteres saem para o campo, os editores se prendem à rotina das redações. É preciso ter cuidado com o conteúdo das imagens que serão publicadas. João Garcia, editor do Correio Brasiliense, lembra que é preciso ter limites na hora de divulgar fotografias de guerra. Eu acho que não é válido você colocar uma foto exagerada, uma foto que mostra corpos nessa situação, decapitados ou mutilados, para ilustrar a realidade de um conflito. A variedade de fotos que chega é tão grande que você pode ilustrar o conflito de uma outra forma. De qualquer forma, para evitar a aceitação dos fatos sob o ponto de vista do senso comum, é preciso ter muito conhecimento sobre o conflito. O repórter precisa de uma preparação específica antes de partir para a cobertura de uma guerra. No próximo bloco, 2 itens que estão no Código de Ética dos Jornalistas: a cláusula de consciência e a responsabilidade editorial. Desde o ano passado, os jornalistas brasileiros conquistaram mais um direito no Código de Ética: a cláusula de consciência. Na prática do jornalismo, o repórter nem sempre cobre o que quer. É o caso de matérias polêmicas, como as que envolvem religião, em que o jornalista pode não querer apurá-las por questões morais ou pessoais. Para resolver casos como estes, surge um novo artigo no Código de Ética brasileiro. A cláusula de consciência foi adicionada recentemente ao Código de Ética. Ela que garante ao jornalista o direito de se recusar a fazer uma matéria que vá contra os seus princípios. Eu considero já algo válido para uma reflexão mais ampla a respeito da deontologia jornalística, né, da prática profissional do jornalista e seus limites em relação aos direitos que a sociedade tem de receber uma informação de qualidade e, ao mesmo tempo, a necessidade que determinadas convicções que os jornalistas têm sejam respeitadas, né? A cláusula de consciência surgiu durante os debates sobre assédio moral no trabalho. Ela é considerada por muitos um avanço, pois permite que o jornalista não traia suas convicções em nome dos interesses da empresa para a qual trabalha. Mas alguns profissionais pensam que o bom repórter deve estar sempre disposto a fazer qualquer tipo de matéria. Se tratando de matérias analíticas, de reportagens, é importante que ele se dispa, né? Que ele se desnude dessas convicções pessoais para
à comunidade. Logo que eu entrei aqui no jornal, eu era evangélica e não era toda a matéria que eu gostaria de fazer. Mas aconteceu que eu fui enviada para fazer uma matéria e eu me senti mal, mas fiz, porque eu entendi que nessa profissão a gente tem que ser parcial e tem que fazer. Não importa o que você seja, se você seja evangélica ou não, católica, não importa. Contanto que a matéria seja imparcial. Proposta agora como parte do Código do Trabalho, a cláusula de consciência deve exigir que, antes de contratar, o empregador saiba o que pensam os jornalistas em termos éticos, religiosos e filosóficos. Mas há uma condição na cláusula. Ela não deve ser usada como argumento ou desculpa para que o jornalista deixe de ouvir opiniões divergentes das suas. A consciência da pessoa humana é inviolável e ninguém pode agir contra a própria consciência. Então, nesse sentido, a cláusula de consciência, ela soma a este princípio moral que a Igreja Católica defende para qualquer área. Ninguém pode violar a consciência do outro. A proposta da adição da cláusula de consciência ao Código de Ética já existia há algum tempo, mas somente no final de 2007 ela foi incluída. O objetivo agora é saber se o Brasil tem condições de manter a cláusula, assim como já acontece em alguns países da Europa. De quem é a responsabilidade pelas matérias veiculadas nos jornais? Do editor, do repórter ou do veículo? Não há consenso entre os profissionais, mas existem alguns cuidados que podem evitar problemas. O jornalista José Cruz quase foi penalizado por uma matéria que escreveu contra sua vontade a pedido do jornal em que trabalhava na época. Era uma história que só ele tinha presenciado e que envolvia pessoas da alta sociedade de Brasília. Eu passei por um mentiroso e o jornal perdeu a causa. Segundo a lei, quem deve pagar pelo erro? O repórter, o editor ou o jornal? Nem o Código de Ética dos jornalistas, nem a Constituição são claros quanto à responsabilidade editorial. Por isso, o advogado Lauro Rudkowski explica que, em casos como o de José Cruz, o repórter deve procurar meios de se proteger. Recomendaria, no caso de ser uma orientação vinda de cima, que a matéria deve ter tal e tal enfoque e usar tais e tais expressões ou termos, que o jornalista se resguardasse, como, por exemplo, imprimindo a matéria que ele foi obrigado a escrever e pedindo um visto dos seus superiores, dizendo que a publicação é de inteira responsabilidade destes. João Cláudio Garcia é editor do Caderno de Mundo do Correio Brasiliense. Como trabalha diariamente com matérias de agências, aprendeu a lidar com o risco de bancar matérias que não apurou. Por isso, João aconselha a sempre checar as informações em mais de uma fonte. Na maioria das vezes, você tem que tentar confirmar aquilo em outras fontes. Se uma agência está dando, será que as outras estão dando também? Os outros jornais estão dando, os outros jornais confirmam isso, outras fontes confirmam isso. Então, assim, é muito arriscado você dar uma informação acreditada a apenas uma fonte. Acho que vai muito da experiência, do conhecimento de como os governos funcionam, de como as agências de notícia funcionam. Então, se você já tem esse embasamento, é mais fácil de avaliar a notícia, de avaliar a informação. Segundo o Código de Ética, os jornalistas são responsáveis pelas informações que divulgam, desde que seu trabalho não seja alterado por outras pessoas. No próximo bloco, vamos ver como se dá o uso da câmera escondida e lembrar que todos são inocentes até que se prove o contrário. Muitas pessoas sofrem com o julgamento precipitado da mídia, e esse julgamento precipitado contraria o Código de Ética dos jornalistas. A presunção de inocência é um direito universal. Toda pessoa deve ser considerada inocente até que o juiz se pronuncie. Só ele pode acusar alguém legalmente. Para o jornalista não perder a notícia, ele deve fazer uma investigação autônoma. Checar as informações. Segundo, tratar as pessoas envolvidas no fato como acusados. E, terceiro, sempre dar o direito ao contraditório. Isso implica o quê? Sempre ouvir a parte acusada. Há um costume no Brasil muito negativo de os jornalistas precipitarem o julgamento e saírem acusando e tratando o cidadão que cometeu eventual delito já
liminarmente como culpado, né? Em 1994, a imprensa acusou os donos da escola base, em São Paulo, de abuso sexual contra os alunos. Acaba com o sujeito. Você não levanta mais não, amigo. Irresponsável, né? Você não levanta mais. Nem eu tô com 60, rapaz. Tô aqui gatinhando. Eu fiquei com um rombo no banco, até eu estou pagando. Não tem conta, não tem cheque, não tem porra nenhuma. Foram enxovalhados pela população, pelos órgãos de persecução penal e pela imprensa, e depois se descobriu-se que eles eram inocentes. Não há indenização posterior e que pague os prejuízos morais causados àqueles cidadãos que se revelaram serem de bens. O ex-ministro da Saúde e atual deputado Alceni Guerra também foi vítima da mídia. Foi acusado injustamente de superfaturamento na compra de bicicletas para o Ministério da Saúde. Acho que são duas vidas, uma antes e uma depois do episódio. São pessoas que manifestam um grau de preconceito porque foram induzidos por uma campanha difamatória na época jamais vista. E as consequências são graves e são para sempre. É uma coisa que se carrega para o resto da vida, por mais absolutamente correto que você tenha sido. Nesses casos, a questão pode ser tratada sob aspecto civil ou penal. Vai haver a responsabilidade civil, que nesses casos é da empresa jornalística, com a participação do jornalista que fez a matéria, e também na responsabilidade penal, não. Aí a responsabilidade penal, como não há a responsabilidade da pessoa jurídica desses crimes, será a responsabilidade pessoal das pessoas que diretamente atuaram no sentido de praticar esse abuso. É aqui, em redações como essa, que o jornalista deveria colocar em prática tudo o que aprendeu sobre ética, mas nem sempre isso acontece. No site da SOS Imprensa estão registrados hoje 100 casos sobre erros e abusos da mídia. Você não pode obrigar as pessoas a serem éticas. O profissional precisa botar a mão na consciência e dizer assim, será que eu vou trabalhar eticamente? Preocupado em preservar a carreira de jornalista, o repórter Rafael Veleda preferiu não expor o nome do acusado em sua matéria. Nela, um funcionário público é acusado de exploração sexual. Ele tem uma reputação muito boa no trabalho dele, ele tem 20 anos de carreira, é tido como um funcionário muito competente, chegou a um cargo alto lá, um funcionário público. E essa acusação ela pode acabar com a reputação dele, com a vida dele. Existe no Brasil uma cultura do escândalo, uma cultura de condenar as pessoas, uma cultura da presunção da culpa. O público ele sempre quer saber de tudo, mas acho que o jornal ele tem que tomar cuidado. Muitas vezes a concorrência entre os veículos leva a isso, mas o meu veículo ele não se preocupou dessa vez, eu fico feliz com isso. Atualmente, nenhuma emissora abre mão de usar a câmera escondida para denunciar crimes como a corrupção e o tráfico, mas a popularização desse recurso acaba impedindo uma maior reflexão sobre o tema. Esconder a câmera é uma das maneiras mais fáceis de conhecer o verdadeiro comportamento de algumas pessoas. Nos últimos anos,